Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esta oportunidade de juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra. Curve a sua cabeça por um instante e vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da sua santa palavra. Senhor, obrigado por esta oportunidade que temos de mais uma vez juntos, ó Deus, meditarmos um pouquinho nesta palavra tão preciosa. Fala conosco, fala ao nosso coração. Tu sabes, ó Pai, o que nós precisamos ouvir e Tu sabes, ó Deus, todas as coisas, e nós queremos nos colocar diante do Senhor para sermos servos usados para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, nesse tempo eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez, mais uma semana se passou, mas glória a Deus, porque estamos vivos, glorificando ao Senhor, muita gente enferma, muitos hospitalizados, mas glória a Deus que temos essa oportunidade de meditarmos na palavra, termos a porção da palavra em nossas mãos, né? Esse livro aqui é preciosíssimo, não deixe ele de lado, leia para que você possa ser alimentado, para que o teu espírito possa ser alimentado. Então nós vamos meditar um trechinho aqui e eu gostaria que você refletisse nisso. Os escolhidos de Deus, né? Quando a gente vai escolher, né? Eu trabalhei em algumas empresas e a gente tinha que escolher equipes, tinha que escolher pessoas, às vezes tinha que substituir alguém, tinha que escolher uma reposição para aquela vaga. Como é que a gente procura uma pessoa para ocupar um determinado lugar, né? Uma vaga específica? Claro, você vai olhar o currículo, vai ver as condições, vai olhar a experiência que a pessoa tem, vai ver se ela tem bagagem, se ela tem conhecimento, se ela foi indicada por alguém, se alguém realmente possa endossar a idoneidade daquela pessoa. Tudo isso é importante, tudo isso é analisado. As empresas analisam quando a gente vai escolher alguém. É claro que se é na área de vendas, por exemplo, um exemplo aqui, claro que você vai pegar uma pessoa dinâmica para falar, extrovertida, uma pessoa que tem facilidade de se relacionar, não é? Uma pessoa carismática, tudo isso a gente analisa. Cada cargo tem uma função específica, tem uma qualidade específica que a pessoa precisa ter para cumprir aquele cargo. E aí eu fico lembrando, né, quando Jesus desceu da sua glória, se fez homem, por 30 anos ele ficou aqui, por 30 anos ele ficou aqui aos pés da palavra, indo ao templo, aprendendo a palavra, e ele citava muito o livro de Deuteronômio, ele citava muito a palavra porque ele cresceu no temor do Senhor, cresceu ali aos pés da palavra. Claro que ele era Deus encarnado, mas mesmo assim, como criança, 12 anos, nós temos a notícia que ele estava lá no templo, debatendo com aqueles senhores da lei. Então nós vamos entender que depois, agora adulto, com 30 anos, ele é batizado, vai ao deserto, é tentado pelo diabo, ele jejua por 40 dias, ele é tentado pelo diabo e, claro, vence a tentação e já provando, antes de começar o seu ministério, ele já se consagra filho de Deus. E quanto mais nós. E aí ele vai escolher alguém, vai escolher uma equipe, ele vai escolher pessoas que ele mesmo vai preparar por 3 anos para dar continuidade ao seu ministério. Você pode imaginar que privilégio dessas pessoas que foram escolhidas por Jesus para estarem aos pés de Jesus nesses 3 anos. Eles olharam a vida de Jesus, eles viram cada milagre que foi realizado, a multiplicação dos pães por 2 vezes, dos peixes, Jesus andando sobre as águas, curando cegos, coxos, paralíticos, expulsando os demônios daqueles endemoniados. Tudo isso eles estavam ali, estavam presenciando Jesus fazer. Me chama muito a atenção que Jesus ele não viu potencial, ele escolheu pessoas simples, pessoas humildes, pescadores, pessoas que não tinham cultura. Um ou outro tinha uma cultura um pouco melhor, como Mateus, que era um recolhedor de impostos, ele tinha lá um certo grau de instrução perto dos outros, mas a maioria deles eram simples e tiveram 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos ali observando o mestre, vendo o que o mestre fazia. E aí eu fico pensando, quais eram as características desses discípulos? Eles não eram nem superdotados, não eram pessoas especialmente qualificadas para uma função que era dar continuidade
aquilo que Jesus estava fazendo. Olha, o Filho de Deus veio para ser exemplo, serviu, né? Se entregou por nós, padeceu, morreu, entregou o Espírito ao Pai, foi sepultado, depois ao terceiro dia ressuscitou, com um corpo glorificado, que nós sabemos. Mas aqueles discípulos não tinham aquelas qualidades que se fosse você, se você estivesse no lugar de Jesus ou eu, talvez a gente pensasse assim, puxa, acho que Jesus escolheu pessoas erradas, pessoas não capazes para ocupar esse cargo. E eu analisando aqui algumas características dos discípulos de Jesus, me chama a atenção. Falta de fé. Muitas vezes Jesus falou, homens de pouca fé. Falta de fé. Medrosos. Tinham medo, estavam lá no barco, o barco chacoalhando para tudo quanto é lado, e eles foram acordar Jesus de medo. Medrosos, covardes. Na hora que Jesus precisava de ter alguém ao lado, ó, tchau. Deixaram Jesus sozinho. Incrédulos. Sem falar que, né, Pedro negou, né, o outro traiu. E essas eram as qualidades humanas dessas pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é que você é alguém muito especial. Talvez você se sinta assim, eu não sou capaz de desenvolver um trabalho, eu não sou capaz de levar a palavra de Jesus para outros, eu não sou capaz, eu não tenho a competência necessária para dar seguimento nas boas novas de salvação. Eu quero te dizer que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu, como me escolheu também, como escolheu aqueles 12 apóstolos, aqueles discípulos que também deram continuidade na palavra do Senhor. Então, quando Deus te escolheu, você pode imaginar? Fica pensando aí. Quando Deus me chamou, quem eu era, o que eu estava fazendo, como era a minha vida, como eram as coisas que estavam nas minhas mãos. Será que eu era bem sucedido? Será que eu tinha capacidade? Será que eu era abençoado? Será que eu não era alguém assim tremendamente angustiado? Como eu era quando Jesus me escolheu? É uma coisa importante para a gente refletir, como eu era antes de receber a salvação. E fazer uma análise, a importância de Jesus entrando na sua vida. Jesus, ele escolheu aqueles pescadores, talvez homens duros, né? Corações endurecidos, bravos, impulsivos, mas à medida que Jesus foi moldando, foi trabalhando, eles foram vendo em Jesus o padrão de conduta e de vida que eles deveriam ser. Claro que quando Jesus subiu, né, ele deu uma ordem, aguardai-vos lá em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram ali aguardando, e o Espírito Santo desceu, e aí aqueles homens, como eu falei aqui, né, falta de fé, medrosos, mentirosos, covardes, incrédulos, né, traidores, e também aqueles que negaram a Jesus, depois da mudança através do poder do Espírito Santo na vida deles, foram transformados. Claro que houve já todo o tempo que eles estavam sendo ministrados por Jesus, né? As experiências que Jesus foi passando para eles, os sermões que Jesus falava, e eles às vezes não entendiam, e à parte, né, na casa à parte, ou no lugar à parte, eles questionavam Jesus. E Jesus ainda falava, vocês até agora não entenderam determinadas passagens que ele mencionava, determinadas parábolas que ele falava, e os discípulos ainda estavam com as suas mentes ainda incrédulas ou mesmo tapadas para entender aquele recado que Jesus tinha dado àquela população, aquelas multidões que lhe seguiam, mas os discípulos precisavam em alguns momentos serem tratados à parte, e eles foram por 3 anos ali. E aí quando Jesus morre, né, ele entrega o Espírito ao Pai, ele é crucificado, e eles estavam lá fechados naquela casa, apavorados, com medo dos romanos, porque Jesus foi muito judiado, né? Foi esbofeteado, foi açoitado, colocaram aquela coroa de espinho, e ele sofreu, ele padeceu, e eles viram tudo aquilo, e eles estavam agora apavorados na sua casa, fechado, até que as mulheres chegam com a notícia que Jesus não está lá, ele ressuscitou, ele não está mais no sepulcro. Nós falamos com o anjo. E aí a gente começa a ver que transformação de vida quando eles receberam o poder do Espírito Santo. E quando Deus te escolheu? A pergunta que eu fiz. Quando Deus te escolheu? Você está lembrando aí, está trazendo na memória algumas situações, alguns momentos, algumas formas com que você agia, né?
comportamentos que você tinha, atitudes que você tinha antes de ter Jesus na sua vida? Como é que foi? Quando Jesus te escolheu? Eu vejo aqui Paulo falando aos Efésios e também depois ele vai falar aos Tessalonicenses. Ele vai falar uma passagem muito interessante que eu queria que se você pudesse abrir ou anotar. Está em Efésios 1, de 4 a 6. Olha o que Paulo fala. Então, a pergunta é, quando Deus te escolheu? E ele fala assim, eu coloquei na linguagem de hoje. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Então, olha, antes da fundação do mundo, olha o plano completo de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já reservou você, já é o escolhido de Deus. Deus já havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos faria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Então, através de Jesus Cristo, ele já nos faria filhos dele. E ele continua, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho Jesus. Então, muito importante nós entendermos que desde a fundação do mundo, Deus já havia separado você, já havia escolhido você, e através de Jesus, lá na frente, você teria a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Então, Deus te escolheu desde a fundação do mundo. Claro que cada um de nós teve um momento que a gente se entregou ao Senhor, né? Deus já determinou que nós seríamos filhos dele. Claro que a liberdade é nossa, todas as oportunidades Deus foi dando, as portas foram sendo abertas. E quantas vezes, talvez, essas oportunidades foram rejeitadas por você, por mim. Eu era garoto quando eu tive um encontro com Jesus, 9 anos, e eu, na escola, lá ainda com 9 anos de idade, tinha lá na minha classe do 2º ano primário, 3º, e a gente tinha lá uma classe e tinha poucos, ou talvez um crente lá, um cristão naquele meio. E coitado daquele cristão, ele era muito discriminado, a turma caçoava dele, e eu fui um deles, que caçoei daquele cristão. Não demorou muito, eu me tornei um cristão. E paguei preço também, porque hoje você vai numa sala de aula, você vai numa empresa, você vai numa instituição financeira, você vai encontrar, para a glória do Senhor, vários cristãos ali. A palavra está sendo pregada, vidas estão sendo convertidas, mas lá atrás, eu estou falando isso mais de 50 anos lá atrás, poucas pessoas eram convertidas. E eu mesmo discriminei um coleguinha meu que era cristão, o único da classe, o único. Depois eu mudei de bairro, tive que mudar de escola, aí fui eu sendo o único da classe também em outra escola. Mas é interessante, desde o momento que nós nascemos, Deus já, desde a fundação do mundo, melhor dizendo, como diz essa palavra aos Efésios, Deus já preparou para nós, olha, vocês têm a oportunidade de se renderem a meu Filho Jesus e serem escolhidos por mim. Vocês foram escolhidos por mim, já está separado que vocês seriam escolhidos por mim. Claro que, como eu falei, as oportunidades muitas vezes nós perdemos, deixamos de nos render ao Senhor. E talvez você que esteja me ouvindo aí, talvez pessoas já falaram de Jesus para você, já falaram do grande amor do Senhor para você, e talvez você endureceu o seu coração. Não, eu não quero esse Jesus, eu não quero essa igreja, eu não quero essa religião. Mas nós não estamos falando de igreja nem de religião, estamos falando da salvação através de Jesus. E essa oportunidade está sendo franqueada a você mais uma vez. Então, desde a fundação do mundo, Deus já preparou Jesus, que viria mais tarde, para que você tivesse a oportunidade de ser salvo. Paulo, ainda falando aos Tessalonicenses, lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, também na linguagem de hoje, ele fala assim: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, porque Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. Ele fez isso a fim de fazer de vocês o próprio povo de Deus. Claro que Paulo estava falando a um povo específico
que, através das suas viagens missionárias, Paulo estava agora levando as boas novas de salvação, e aquele povo estava sendo privilegiado de serem os primeiros a aceitar Jesus, os primeiros a ouvir as verdades da palavra de Deus. É isso que Paulo está falando. Olha, irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor os ama, porque Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. Ou seja, a palavra chegou para eles, a oportunidade foi dada para eles, e agora eles foram os primeiros a aceitar o Senhor Jesus. Então, quando Jesus te chamou, desde a fundação do mundo, e muitas vezes as oportunidades que Ele tem colocado na sua frente, ou dado a nós de falarmos do amor de Deus, não vamos perder essas oportunidades. E por que Deus te escolheu? Eu tenho aqui dois relatos do profeta Isaías, ele falando por que Deus escolheu ele. E por que Deus te escolheu? Porque você foi um escolhido de Deus. Tem um propósito nisso também. Pegando aqui o profeta Isaías, ele falando lá em Isaías 49, 1 e 2, por que Deus te escolheu? Povos de terras distantes, Isaías falando, escutem que eu digo, o Senhor me chamou antes do meu nascimento, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ele me chamou pelo meu nome. Ele fez as minhas palavras serem afiadas como uma espada. Ele me escolheu com a palma da sua mão. Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava para usar na hora certa. Eu até grifei aqui na minha palavra, usar na hora certa. Ele escolheu antes que, como o profeta Isaías falou, falando a todos os povos distantes, escute o que eu digo, o Senhor me chamou antes do meu nascimento, né? Capacitou, chamou Isaías antes do nascimento dele, para quê? Ele me fez como uma flecha aguda e me guardou na sua aljava. Sabe aquele lugar que você pega a flecha aqui, coloca no arco e atira? Está guardadinha lá, para ser usada quando? Na hora certa. Na hora certa, o caçador vai pegar a flecha e vai atirar. Na hora certa, aquele guerreiro vai atirar no seu oponente. Na hora certa. Então, Deus te escolheu antes do ventre da sua mãe. Ele já escolheu você. E como nós vimos lá em Filipenses, desde a fundação do mundo, Ele já escolheu, já separou você. Você é um escolhido de Deus. Para te usar. Por que Deus te escolheu? Para te usar na hora certa. Que hora certa é esta? Talvez você já está sendo usado, aquela flecha, né? Como ele fala aqui, ele me fez como uma flecha aguda. E aguda porque ela vai penetrar. Me guardou na sua aljava para ser usada na hora certa. Aquela flecha, você já viu aquela flecha quando atinge o alvo? Ela vai e entra naquele alvo. Uma flecha aguda, né? Ponte aguda que vai entrar, que vai penetrar. Esta função, porque Deus nos escolheu, para usarmos a palavra dele, na autoridade do Espírito Santo, e pronunciarmos esta palavra na hora certa, na hora que alguém estiver angustiado, que alguém estiver perturbado, que alguém estiver desesperado, que alguém estiver enfermo. Nós sempre temos uma palavra que possa também servir como um alento, né? Como uma repreensão, uma exortação, uma palavra de amor, de carinho, uma palavra que vai levantar a pessoa. Nós temos. Então, por que você e eu fomos escolhidos? Porque Deus te escolheu? Porque Deus me escolheu? Para sermos usados na hora certa. Começa a pensar aí. Quantas almas você já teve a oportunidade de falar do amor de Deus? Quantas oportunidades que você aproveitou na hora certinha? No ponto do ônibus, puxou um assunto, de repente você falou, é o tempo, é aquilo, é a política, é a situação do país, ou é a fome, ou é a chuva, ou é a seca. Sempre há um ambiente propício para a gente iniciar uma conversa para falar que existe um Deus por trás de todas essas coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então você é uma flecha aguda para ser usada na hora certa. Veja se você está sendo usado na hora certa. Isaías ainda continua lá no capítulo 50, versículo 4 e 5. Ele fala, o soberano, o Senhor, me ensinou suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e cansado. Olha, o soberano me ensinou. Às vezes a gente fala, eu não sou capaz. Não, Isaías também não era, mas ele está reconhecendo que o soberano, o Senhor, ensinou suas palavras de sabedoria,
para que eu possa animar o que está fraco e cansado. Esse também é um motivo para que Deus te escolheu, para animar aquele que está fraco e está cansado. E você pode ter uma palavra de ânimo através da palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus, decore versículos. E se puder, abra, se tiver tempo de ler com a pessoa. Às vezes você tem tempo lá no serviço, ou no intervalo, ou no almoço. Abre a palavra, mostra para ele. Se não tiver tempo de abrir a palavra, guarde um versículo que na hora certa, como aquela espada afiada, aguda, como aquela flecha aguda, vai atingir o alvo na hora certa. Mas olha, Deus capacita você. E Isaías está falando isso, Me ensinou as palavras de sabedoria para que eu possa animar. É o que o mundo hoje precisa de ânimo, precisa de disposição, precisa de alegria, Para animar o que está fraco e cansado. Quem é que hoje não está cansado, está enfadado, está sobrecarregado? O mundo está assim. E Deus nos chamou para isso. É por isso que Deus nos escolheu. E ele continua: todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e a entender as suas palavras. O profeta Isaías está falando isso. Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e entender as suas palavras. Ou seja, o que o profeta Isaías fazia? Estudava, ele meditava. Todas as manhãs o Senhor falava com ele. Todas as manhãs o Senhor abria a sua mente para que tivesse o entendimento. Ele podia então escutar, ele era acordado para poder ensinar e entender e escutar a voz do Espírito falando ao seu coração. E o soberano, ele continua, o Senhor falou comigo, não me revoltei nem fugi da responsabilidade. Olha aqui, ele dá essa dica para nós. Eu não me revoltei, olha, o Senhor está falando comigo para mim ir falar para alguém, eu não vou, eu já estou, não sou capaz. Não, eu não me revoltei, eu assumi e eu não fugi dessa responsabilidade. Então, para que Deus te escolheu? Para que você seja uma flecha aguda, para ser usado na hora certa, e a cada manhã ele pode te capacitar, te dar entendimento, para você ensinar as pessoas que estão fracas e cansadas, para que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Está aí o motivo para que Deus te escolheu, mas que ele te escolheu, ele te escolheu também. E aqui também, Jesus falando agora lá no livro do apóstolo João, capítulo 15, versículo 16, e você conhece muito bem essa passagem, é bom a gente lembrar, Jesus falando, vocês não me escolheram, mas eu, Jesus, os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, você quer ter as bênçãos, quer ter os seus pedidos, as suas orações respondidas, saiba que você precisa, como eu, esse é o motivo que nós somos escolhidos, de darmos frutos. E quando nós começarmos a dar frutos, aí ele fala assim, olha, para que o Pai conceda a vocês e a mim o que vocês pedirem em meu nome. Então, começa a dar frutos, começa a ganhar almas, começa a falar do amor de Deus, começa a contar as suas experiências, e aí você vai, Senhor, me dá isso, me concede esta bênção, e ele vai dar, porque ele tem prazer em abençoar os seus filhos que trabalham, porque a recompensa é o Senhor quem dá, a recompensa do nosso trabalho é o Senhor quem nos dá. Então o pastor, ele agradece por você estar envolvido na obra, por você fazer alguma coisa para o Senhor, por você ser dedicado, por você ser fiel, ser aquela pessoa que está sempre ali presente, servindo com alegria. O pastor fica muito feliz com isso. Mas quem recompensa as bênçãos são o Senhor quem te dá. As portas que ele abre, as bênçãos materiais, as bênçãos financeiras, os livramentos. Ele que te dá, sabe por quê? Porque ele tem prazer em te dar isso. Porque se você estiver dando frutos, é o que ele fala aqui, Se você der frutos, a fim de que o Pai possa conceder a você o que você pedir a ele em meu nome. Então é isso, eu vou primeiro dar frutos, depois eu posso pedir as coisas. Mas é muito comum a gente pedir, e quando o Espírito Santo toca, olha, você foi usado, você foi escolhido como uma flecha aguda para ser usada na hora certa. Não, eu não. Olha, você foi escolhido para que a cada manhã você seja alimentado da minha palavra, para levar a palavra ao cansado e ao perdido, aquele desesperado. Não, eu não. Então, nós muitas vezes fugimos da responsabilidade. Foi o que o profeta Isaías falou, eu não fugi da minha responsabilidade. Eu entendi bem a responsabilidade, entendi bem o propósito do meu chamado. É isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Vamos entender bem que nós fomos escolhidos pelo Senhor.
E aí muitos podem pensar, você pode pensar, mas eu não tenho condições, né? Como muitos falaram isso, até Moisés, quando foi chamado para sair lá do deserto, né? 40 anos lá, 40 anos ele vivendo, né, lá no palácio para ser o futuro rei, pensando que ele era alguém. 40 anos, eu penso que eu sou alguém. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, ele matou um egípcio, isso foi descoberto, ele teve que fugir para o deserto. E aí ele ficou 40 anos lá no deserto, 40 anos vendo que não era ninguém. Puxa, eu pensei que eu fosse ser o futuro faraó, agora eu vejo que não sou ninguém. E depois levou, quando Deus o chama para sair do deserto, para voltar para o Egito e tirar o povo, levou mais 40 anos vendo o que Deus faz com ninguém. Porque agora ele estava humilde. E agora Deus usou aquele humilde, Moisés, porém capacitado na hora certa. Deus tratou e agora ele foi um grande líder conduzindo o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Deus tem um chamado, tem um propósito. Então muitas vezes você pode, como Moisés, eu não tenho condições de pregar, eu não tenho condições de ensinar, eu não tenho condições de estar louvando ao Senhor, de levar uma palavra para alguém ou fazer uma oração para alguém. Às vezes a gente subestima a capacidade que Deus já nos deu. Ele já nos cobriu com o poder dele, com a unção do Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente acha assim, eu não tenho capacidade. Olha que Paulo fala a Tiago 2, capítulo 5, na Bíblia Viva, eu estou aqui marcando. Ouçam, meus queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre aos olhos do mundo para ser rica na fé, e o reino do céu lhe pertence, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha aqui, você que está se sentindo, eu sou tão inferior ao outro, eu sou tão incapaz, eu sou tão menos preparado do que o outro. Ouçam-me, meus queridos irmãos, Paulo falando a Tiago, Deus escolheu, o livro de Tiago, né? Paulo falou, é o livro de Tiago. Deus escolheu gente pobre aos olhos do mundo para ser rica na fé, e o reino dos céus lhe pertence, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, Tiago estava falando aqui, de fato, Deus escolheu as pessoas simples. E aí sim, agora Paulo falando aos Coríntios, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, de 26 a 29, ele fala assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Até aquilo que nós refletimos agora há pouco. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Paulo faz uma reflexão para os coríntios aqui. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Olha como é que esta passagem é tão preciosa, que alcança a todos. Você que está pensando aí, eu não tenho capacidade, eu sou menor, eu sou inferior, eu não tenho condições, é você mesmo que Deus vai te usar. É você mesmo que, aos olhos do mundo, é insignificante. É esse que Deus quer usar, porque Ele quer que a gente esteja vazio de nós mesmos para sermos cheios da sua presença. Então, quando a gente se enche do nosso eu, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa condição humana, intelectual, a capacidade, aquilo que eu estudei, aquilo que me preparei, é vazio. É isso que Deus está falando. Ele pega as coisas mínimas, simples, insignificantes para confundir as que são. E quantas vezes a gente já ouviu testemunhos de uma pessoa sem cultura alguma evangelizar alguém destrado, pessoa que tem lá uma pós, uma MBA, tudo extremamente preparado, mas a palavra daquela pessoa simples, de poder do Espírito Santo, tocou naquele coração. É isso que Paulo estava falando aos Coríntios. Eu vou ler novamente essa passagem, eu amo demais essa passagem, porque eu me coloco dentro dessa passagem, quem sou eu? Quem sou eu para falar a palavra de Deus para que alguém se converta, para que alguém se renda? Mas não sou eu mesmo, é o Espírito Santo. Mas a gente é só um canal, só um instrumento, só aquela flecha aguda para ser usada pelo flecheiro na hora certa. Só somos isso, só isso que somos, uma flecha
que se a flecha não for usada pelo flecheiro, ela vai ficar lá. Ela vai até apodrecer lá. Se ela for feita de madeira, uma hora vai apodrecer. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Então olha o que Paulo fala novamente, só para a gente guardar bem, para ver que eu me encaixo aqui, você também. Irmãos, pensem no que vocês eram antes de serem chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, Deus não quer que a gente... Olha, eu preguei, muitas almas se converteram, o povo chorou, o povo ficou ali arrepiado. Não foi você, foi o Espírito Santo que tocou na necessidade de cada um. É para ninguém se gloriar, coloque-se no lugar de humildade. É importante, como João falou, importa que eu diminua para que ele cresça. É importante que a gente diminua mesmo a cada momento para que a glória dele cresça. Então, Deus te escolheu por uma finalidade, então você tem condições sim, e Deus espera isso de você e de mim. Quando Jesus escolheu aqueles discípulos que nós falamos no início, ele não via o que eles eram, pecadores simples, né? Pessoas duras, ásperas no falar, talvez, mas o que eles poderiam ser depois de um tratamento de Jesus por 3 anos, e depois da vinda do Espírito Santo, revestindo eles de autoridade, de poder, de ousadia, Jesus já viu o potencial deles. Então, eles eram simples. Perante aquela sociedade daquela época de Jesus, eles eram insignificantes, pescadores que não tinham nada para acrescentar, na maioria deles. Mas Deus sabia, Jesus sabia o que eles poderiam ser, o que eles fariam, como as boas novas de salvação continuariam sendo propagadas para alcançar o perdido. Então, não são nossas realizações passadas, que nós fizemos no passado, que Deus vai enxergar, não é isso que aos olhos do Senhor tem valor, nem os nossos fracassos, as derrotas que já tivemos, meu irmão. Quantas vezes a gente já passou por isso, nossas dúvidas, talvez até aqueles momentos de dureza, de incredulidade. Não é isso que Deus está vendo. Deus está vendo o quê? Ele vê aquilo que você pode realizar em você, ele vê aquilo que ele pode ver, o potencial que está aí dentro, aquilo que você pode aflorar através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, através do Espírito Santo de Deus, nós somos mais do que vencedores, somos alguém, uma flecha aguda que vai atingir o alvo na hora certa e uma palavra certa para tratar com aquele cansado, com aquele fraco, com aquele desesperado, para que Deus possa ser vida na vida dessas pessoas. Então, esta é a importância do nosso chamado. Somos escolhidos por Deus. Eu sou escolhido por Deus e fico muito agradecido porque um dia Ele me escolheu. Não pela minha capacidade, como nós falamos agora. Sou talvez o mais insignificante, mas o importante é ser vazio de si mesmo para ser cheio da presença do Espírito Santo. Terminando lá no Salmo 65:4, ele fala assim: ó, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem na sua presença. Ó, como são felizes as pessoas que o Senhor escolhe para se aproximarem e viverem na sua presença. Aproximarem dele e viverem, permanecerem na sua presença. Você foi escolhido com um propósito. Tem sim, mas é para também permanecer fiel na sua presença, se aproximar do Senhor a cada dia e ficar firme, sempre, permanentemente na presença do Senhor, para dar frutos, porque não foi você que escolheu Jesus, Jesus que te escolheu a mim, para que pudéssemos dar frutos e que esse fruto permaneça. Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa palavra, que você possa saber que você tem um grande valor perante o Senhor. E Deus te ama muito, e Deus quer te usar, e Deus vai te usar para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. E quando você ganhar almas, glorifique ao Senhor, porque estas almas foram ganhas não pela sua capacidade, pela sua eloquência, pelo seu conhecimento, tudo isso é importante, termos conhecimento da palavra, mas é o Espírito Santo que chegou naquela hora e resgatou aquela vida. Porque Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E o mundo está perdido. Ele conta com a gente, conta comigo e conta com você. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, produtiva, e que você possa falar de Jesus para muitas pessoas nessa semana e também daqui para frente,
das oportunidades que Deus te abriu. Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Quando a gente vê que nós somos escolhidos pelo Senhor, é privilégio ser escolhido. Nós temos propósitos do Senhor, nós temos motivos porque o Senhor nos escolheu. E também somos capacitados, o Senhor coloca palavras na nossa boca, o Senhor nos usa nas horas certas, naquele momento exato, para que a palavra dirigida pelo Teu Espírito Santo possa alcançar um coração. Usa cada um de nós, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão me vendo, me ouvindo, que o Senhor possa nos usar todo o tempo, Senhor. Estamos nas Tuas mãos para sermos usados pelo Senhor. Fale através de nós, para que possamos dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, porque somos falhos, pecadores, murmuradores muitas vezes, mas nós desejamos muito Te agradar e Te servir e Te adorar. Portanto, fica conosco, Senhor, todo o tempo. Dá-nos uma semana de paz, feliz, alegre, abençoada, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém. Deus te abençoe. Boa semana.